A questão é a seguinte: nós estamos vendo pela primeira vez, os palestinos sempre tiveram solidariedade das ruas árabes, muçulmanos, né? Mas é a primeira vez que eu me lembro, eu acompanho isso já há bastante tempo, que nós estamos vendo os governos, né, se solidarizarem e tomarem medidas efetivas para a contenção e a busca de uma solução. Você acredita que esse é o caminho para que termine essa operação, essa guerra sem sentido, e que podemos pensar, né, em paz e reconstruir Gaza, e principalmente a questão de autonomia de um Estado palestino, né, autônomo, né, capaz de se sustentar e sem ficar na dependência de Israel ou de qualquer outro Estado. Né? Você acredita que a pressão do mundo muçulmano, do mundo árabe, e é isso que nós estamos fazendo, porque lá em Israel, pelo que nós vimos, existe um percentual elevado da população que quer que a guerra acabe, que quer que a guerra pare, e que acha que os israelenses têm que dar um jeito para que isso não se repita. Qual a sua opinião sobre isso? Existe uma leitura a respeito do fim do apartheid na África do Sul, de que ele teria acabado pela força da organização da sociedade civil global, através do movimento da cidadania global de boicote, desinvestimento e sanções. Isso, em parte, tem sentido. Mas muitos comentaristas a esse respeito esquecem de considerar que em 1963 a ONU já havia aprovado uma resolução contra o apartheid na África do Sul, que não é a convenção é posterior, especificamente uma resolução de 63 para o apartheid na África do Sul, e era muito duro, muito dura essa resolução, o seu texto. Ele recomendava, por exemplo, que não se permitisse atracar nos portos os navios sul-africanos, ou com interesses sul-africanos. Então, a institucionalidade, os estados organizados e o ordenamento jurídico internacional é fundamental. O Papa disse que a genocídio está acontecendo na Palestina. Quando que um Papa teria coragem de se manifestar nesses termos em relação aos interesses estadunidenses tocados pelo destacamento militar chamado Israel? Nunca. Essa é a primeira vez que uma afirmação categórica nesses termos se dá. O Borrell dizer o que disse, claro que é um covarde, depois desdiz, mas disse o que disse. Vários presidentes, o presidente Putin, ninguém prestou atenção. O presidente Putin, ele fala as coisas, presidente russo, de um modo muito sinuoso. A pessoa tem que captar o que ele fala. Quando havia passado 2 semanas, 3 semanas do genocídio em Gaza, ele disse o seguinte: o cerco a Gaza é igual, ele disse igual, ao cerco de Leningrado. Ele disse isso. O que ele disse com isso? Ele falou que estava vendo ali. A liderança chinesa disse coisa muito parecida. A esmagadora maioria das lideranças africanas disseram a mesma coisa. E mesmo as manifestações das chancelarias árabes mais conservadoras destoaram dos tons lacônicos de antes. A posição de alguns países europeus, que teve rachas internos, os rachas internos dos próprios Estados Unidos. O que o presidente Lula disse, o presidente Lula, por exemplo, poderia ficar confortável e não dizer nada. Ele disse, já na primeira semana ou segunda semana, fazia uns 10 dias, ele falou. Quando ele recebeu a primeira leva dos expatriados, ele falou em terrorismo de Estado. E para os Estados Unidos e Israel, o monopólio do deles, para dizer que todo mundo é terrorista, menos eles. Então, e eu concordo consigo, essa inflexão nova das nações vai impor, sim, problemas para a posição estadunidense e para a posição
do projeto sionista da Palestina. Eu finalizo dizendo que mesmo os grandes veículos de comunicação tentaram sustentar uma narrativa e não estão mais conseguindo. Vocês citaram alguns veículos estadunidenses. Os próprios grandes veículos de comunicação brasileiros, os hegemônicos, precisaram dizer, pela primeira vez na história, que o que acontece na Palestina não começou ontem, nem no dia 10 de outubro, tem 76 anos. Quando que alguém ousaria dizer que a palavra seria aplicada tão categoricamente, e um país como a África do Sul ousou agora apresentar uma petição à Corte Internacional de Justiça, chamada Corte de Haia, para apreciar o seu pedido de investigação dos crimes praticados por Israel? Quando? Então há uma inflexão. E eu finalizo aqui. Mesmo países como o Brasil podem e devem ou rebaixar as suas relações com Israel ou romper relações. No mínimo, suspender o acordo de livre comércio Mercosul-Israel, que o Brasil ratificou, porque Israel exporta para o Brasil, por exemplo, tâmaras, e tem uma vedação neste acordo de livre comércio a produtos, serviços e outras coisas mais oriundas dos territórios ocupados, palestinos ocupados. E as tâmaras são produzidas com terra confiscada e água confiscada dos palestinos no Vale do Jordão. E, em hipótese nenhuma, o presidente Lula deve ratificar os acordos de cooperação militar, que são do governo passado e aprovados agora, finalmente, pelo Congresso, que é desfavorável, um Congresso muito hostil a questões civilizatórias, o de cooperação de segurança e de cooperação tecnológica. Esses 3 acordos têm implicação direta com a ocupação na Palestina. E não há que se temer. O Brasil não tem prejuízo com isso. Essas tecnologias que, porventura, são israelenses e que são produzidas com licença, por exemplo, submarinos israelenses. Todo o seu sistema é licenciado pela Siemens alemã. E o Brasil tem um déficit crônico com Israel na balança comercial. Agora, com o fechamento desse ano, deu quase 1,6 bilhão de dólares de déficit nos últimos 3 anos. Ou seja, dolarizando a cotação atual, não as cotações anteriores, e sem atualizações monetárias, estamos falando aí de uns 6, 7, não mais, 6 a uns 7 bilhões de dólares, de reais de prejuízo. Quer dizer, o Brasil nem prejuízo rompendo que o Israel tem. Então, acho que é isso, e é isso que vai pressionar de fato. Portanto, na verdade, estou concordando consigo, professor Ricardo.